Era uma tarde quente na pequena cidade de Pine Grove. E Dorothy Perkins, como todas as manhãs, limpava o espelho do salão de beleza Southern Magnolia, observando como as marcas no vidro desapareciam quando passava o pano sobre a superfície. O calor do verão era intenso. Mas para ela, esse calor era apenas mais uma parte de sua rotina. Era a sua vida. Uma vida tranquila, aparentemente perfeita, ao lado de Tim, seu marido, e de sua mãe, Sally, que se mudara para viver com eles após a morte de seu pai. Mas nada poderia prepará-la para o que estava prestes a acontecer. O salão de beleza, administrado pela Sra. Dupre, era uma instituição em Pine Grove. Ela estava lá há mais de 20 anos. E Dorothy havia trabalhado como uma das cabeleireiras mais requisitadas por 8 anos. Todos na cidade conheciam o seu trabalho. E sua habilidade para criar penteados perfeitos era famosa. No entanto, tudo o que acontecia em sua vida pessoal não era tão perfeito quanto a imagem que ela projetava em seu salão. Tim havia chegado à sua vida 3 anos antes. Como um homem sério, de negócios. Com um sorriso encantador e uma história que, embora marcada por um primeiro casamento falido e um filho adolescente, parecia não afetá-lo em sua essência. O amor floresceu rapidamente. E quando Tim pediu Dorothy em casamento, ela não hesitou. Casaram-se de maneira simples. Mas feliz. O trabalho de Tim como diretor em uma construtora o mantinha ocupado. Mas ele sempre encontrava tempo para sua esposa. Para almoçarem juntos ou para roubar um beijo durante suas intermináveis reuniões. Era um casamento estável. Pelo menos era o que Dorothy acreditava. Eles se cuidavam mutuamente. Compartilhavam responsabilidades e apoiavam os sonhos um do outro. Tim, embora ausente por causa do trabalho, sempre estava atento a ela. Seu apoio foi inquebrantável quando seu pai faleceu. Cuidando de todos os detalhes do funeral, dos advogados e de tudo relacionado à administração da herança de seu pai. Dorothy nunca suspeitou que, por trás daquela fachada perfeita, Tim estava escondendo algo muito mais sombrio. Uma semana depois do funeral de seu pai, quando a dor ainda estava fresca e a vida parecia continuar de forma mais rotineira, Dorothy começou a perceber pequenos detalhes. Tim parecia mais distraído, mais ausente, como se sua mente estivesse sempre em outro lugar. Os dias passavam, mas os momentos de desconcerto de Tim se tornavam cada vez mais evidentes. Embora ele insistisse que tudo era apenas cansaço, Dorothy pressentia que algo não estava certo. Numa tarde de quinta-feira, quando Dorothy estava terminando o trabalho para sua última cliente do dia, a Sra. Barré, uma mulher mais velha que sempre dizia a mesma coisa, sempre disse ao seu pai que Dorothy tem mãos de ouro. O timbre da porta soou. Era Tim, que havia feito uma pausa em sua agitada jornada de reuniões com fornecedores para trazê-la de Martha's Café. Seu lanche favorito. Era algo que ele costumava fazer quando achava que ela não teria tempo para comer. Eu pensei que você não teria tempo de comer, disse Tim com um sorriso. Dorothy sorriu levemente, agradecida pelo gesto. Sentaram-se um momento para comer juntos. E no meio da conversa, Tim sugeriu que ela deveria tirar uns dias de folga. Não, o trabalho me ajuda a distrair, respondeu ela, não querendo falar sobre o que realmente a preocupava, os papéis e as responsabilidades que agora recaíam sobre ela. Após a morte de seu pai, a conversa mudou de tom quando Dorothy mencionou que precisaria ajudar sua mãe com alguns trâmites financeiros. Posso ir com você vê-la esta noite? Vamos organizar os papéis juntos, ofereceu Tim, sempre disposto a colaborar em tudo. No entanto, Dorothy sentiu um pequeno estremecimento em seu interior. Algo não estava bem, mas ela não queria questionar naquele momento. A visita à casa de sua mãe naquela noite foi tensa. Sally, sua mãe, se tornara uma sombra de si mesma após a morte de seu marido. Passava o dia sentado, revisando papéis e fotografias, tentando entender o sistema de contas de seu falecido marido. Dorothy, com o cansaço acumulado, mal tinha energia para acompanhar o ritmo. Mas percebeu algo estranho, sua mãe parecia mais preocupada do que o habitual. Encontrei o cofre do papai, disse Sally, como se aquela revelação fosse a chave de tudo. Está tudo em seu nome. Dorothy, as escrituras da casa, o seguro e uma quantia considerável de dinheiro. Dorothy assentiu em silêncio, mas algo a perturbou profundamente. Seu pai sempre cuidava das finanças. E agora, ela, recém-chegada a esse mundo de papéis e números, deveria enfrentar sozinha essa responsabilidade. Não deveria estar sozinha, insistiu, e de repente, sugeriu que sua mãe ficasse com eles por um tempo. Tim concordou com a proposta, com seu apoio incondicional, mas enquanto Dorothy tomava banho naquela noite, um pensamento intrusivo surgiu em sua mente. Por que Tim parecia tão distante ultimamente? Havia algo que ela não sabia. A ideia a atormentava enquanto se aconchegava ao lado dele na cama. Ele estava no telefone novamente, como costumava fazer pela manhã antes de o despertador tocar. Tim estava distraído, absorto em algo, e Dorothy não pode evitar notar a ansiedade em seu rosto. Quem está ligando?
Perguntou sonolenta. É trabalho, respondeu Tim sem tirar os olhos do telefone. Os dias seguintes foram uma sucessão de pequenos sinais que Dorothy não pode ignorar. À medida que Tim se mergulhava em seu trabalho, seu comportamento se tornava mais errático. Cada vez mais ele se afastava durante o jantar. Imerso em seus pensamentos, as ligações para seu telefone aumentaram. Mas sempre que Dorothy perguntava, Tim se limitava a dizer que eram problemas de trabalho. Nada com o que se preocupar, dizia ele com seu tom tranquilo e confiante. Mas algo em sua voz já não soava tão seguro. Uma noite, enquanto Dorothy revisava alguns papéis em seu escritório, ela encontrou algo que a fez parar. Uma carta de sua ex-esposa. Linda. O conteúdo da carta era vago, mas mencionava que seu filho Ian havia desaparecido. Imediatamente, ela percebeu que Tim estava recebendo chamadas, mas nunca lhe falara sobre elas. Por que ele está escondendo isso de mim? Pensou. Um sentimento de desconforto a invadiu. Mas ela não queria enfrentar a realidade. Talvez tudo fosse apenas uma coincidência. Mas não era. Numa sexta-feira, enquanto Tim estava ocupado, Dorothy revisou seu e-mail e encontrou uma mensagem que não era destinada a ela, mas que chegou à sua caixa de entrada por engano. O remetente era desconhecido, mas o que continha era alarmante, uma mensagem de alguém exigindo dinheiro. É agora ou nunca, Perkins, dizia a mensagem, e Dorothy sentiu a terra desmoronando sob seus pés. Aterrorizada, ela decidiu confrontar Tim naquela mesma noite. O que está acontecendo, Tim? Perguntou ela, enquanto mostrava o e-mail. Tim a olhou, seu rosto se endureceu, e pela primeira vez na vida de Dorothy, ela viu nele algo estranho, medo. É sobre Ryan. Não quero que você se preocupe, disse ele, mas sua voz soou vazia, como se estivesse escondendo algo ainda mais grave. A noite passou em silêncio, mas Dorothy não podia se livrar da sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. E quando a ligação chegou naquela madrugada, Tim estava excessivamente inquieto. Na manhã seguinte, ela ouviu sua conversa telefônica. É agora, Perkins, ou você paga, ou perdemos Ryan. Naquela manhã, Dorothy acordou com uma sensação de angústia no estômago que não conseguia identificar. Ela tinha dormido mal, virando-se na cama a noite toda, tentando encontrar uma explicação lógica para os comportamentos estranhos de Tim. O telefone de seu marido tocou repetidamente durante a madrugada, mas Tim foi cuidadoso em não atender enquanto ela dormia, como se temesse acordá-la. Naquele momento, ela compreendeu que algo muito maior e perigoso estava acontecendo. E embora tentasse negar, seu instinto lhe dizia que ela não estava preparada para o que estava prestes a descobrir. A casa ainda exalava o cheiro de café quando Dorothy entrou na cozinha. Tim já tinha saído cedo, como de costume, para reuniões, mas não parecia ser de seu caráter sair sem dizer uma palavra. Algo não estava certo. O ar na casa estava espesso, pesado, como se um grande segredo estivesse se formando em cada canto. Dorothy se sentou à mesa, olhando a xícara de café que Tim havia deixado meio cheia antes de sair. Sua mente, sobrecarregada pela incerteza, não conseguia parar de pensar nos últimos dias, as ligações telefónicas, as mensagens criptografadas e a crescente ansiedade no rosto de seu marido. Enquanto tomava o café da manhã, Dorothy decidiu que não podia esperar mais. Não podia continuar ignorando o que sentia. Tim estava escondendo algo dela. E isso não era mais apenas um palpite. A questão era, o quê? Com uma determinação que nunca havia sentido antes. Ela se levantou da mesa. Pegou o telefone e discou o número de Sally. Sua mãe. Mãe, você pode vir para casa hoje. Acho que precisamos conversar. Sally chegou pouco depois, preocupada com o tom da ligação de sua filha. Elas se sentaram na sala. E Dorothy começou a falar sem rodeios. Mãe, Tim está me escondendo algo. Acho que há algo mais por trás de tudo isso. Algo que está afetando nossa família. E eu não posso continuar ignorando. Sally, com a sabedoria de mãe, a olhou nos olhos, vendo a angústia neles. Querida, se algo estiver errado, nós vamos saber, mas você não deve deixar que as dúvidas te consumam. Tim te ama, e o que acontecer, nós vamos resolver juntas. Apesar das palavras reconfortantes de sua mãe, Dorothy não conseguia se livrar da sensação de que algo mais sombrio estava se aproximando. Ela decidiu agir. Num impulso de coragem, foi até o escritório de Tim, que estava trancado. Ela sabia que devia haver algo lá que lhe desse uma pista definitiva sobre o que estava acontecendo. No começo, hesitou, mas depois lembrou da sensação de desconfiança que tinha sentido ao ver o telefone e os e-mails dele sem o seu conhecimento. Sem mais delongas, pegou a chave da mesa de cabeceira de Tim, que ele sempre usava para guardar documentos importantes. Ao abrir a porta do escritório, um cheiro de madeira velha e papéis entrou em seus pulmões. As paredes estavam cobertas por prateleiras cheias de livros e papéis que Tim havia acumulado ao longo dos anos. Enquanto percorria a sala com os olhos, Dorothy viu uma mala sobre a mesa. Uma que ela raramente havia visto ali. Com mãos trêmulas, se aproximou dela e, ao abri-la,
Encontrou uma série de documentos legais. O que encontrou dentro a deixou paralisada. Havia contratos que ela nunca tinha visto antes. Até mesmo documentos de um empréstimo gigantesco. Muito maior do que Tim poderia ter pedido para seu negócio. Mas o mais inquietante foi um papel marcado com uma grande cruz vermelha, um contrato de cessão de herança. A palavra, assinar, brilhava na parte superior do documento. E Dorothy percebeu que Tim estava planejando fazer algo que ela jamais imaginara. Ele queria que ela assinasse aqueles papéis. Mas não pela razão que ele havia dito. Agora tudo fazia sentido. Tim estava planejando algo muito mais sinistro. Algo que envolvia a herança de seu pai. E ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para obter esse acento circunflexo lá. Com o coração batendo forte, Dorothy fechou a mala e saiu rapidamente do escritório. Com a mente em um turbilhão. Ela precisava de tempo para processar o que acabara de descobrir. Mas não tinha tempo. O telefone de sua casa tocou de repente. E a voz do outro lado a deixou congelada. Senhora Perkins, acho que é hora de falarmos sobre seu filho. A voz era calma, quase amigável, mas havia algo nela que a fez sentir um terror imediato. Do que estavam falando? O que tinha acontecido com Ryan? Dorothy estava prestes a desabar. Tim estava tão calado, tão preocupado com seu filho. Mas nunca tinha falado sobre as ameaças. Nem sobre as pessoas para quem devia dinheiro. Ele não havia mencionado os traficantes nem os problemas financeiros. Que ela pensava que eram apenas parte do passado. A ligação deixou claro que a situação de Ryan era muito mais grave do que Tim havia deixado transparecer. O desespero de seu filho a havia levado a tomar decisões terríveis. Mas o que Tim havia feito para ajudá-lo? E por que Tim não havia contado tudo? A voz do telefone interrompeu seus pensamentos. Não temos mais tempo, Sra. Perkins. O que seu marido está tentando fazer nos envolve a todos. E não podemos esperar mais. Se ele não cumprir o prometido, as consequências serão ainda piores. Dorothy colapsou no sofá. O telefone ainda em sua mão. Não pode ser. Não posso acreditar, murmurou para si mesma. Tudo o que ela conhecia. Tudo o que havia construído com Tim. Parecia desmoronar diante de seus olhos. Como ele chegou até aqui? Como Tim, o homem em quem ela mais confiava, pode ser capaz de traí-la dessa forma? No entanto, as palavras da voz no telefone a impulsionaram a agir. Se quisesse salvar seu filho e sua família, ela precisava enfrentar a verdade. Não podia mais ignorar os sinais. Tim havia cruzado uma linha. E agora ela teria que fazer o que fosse necessário para proteger o que restava de sua vida. Tomando uma decisão drástica, Dorothy decidiu ir ao encontro de Tim. Não sabia o que faria. Mas não podia ficar parada. Sem fazer nada. Algo estava se movendo na escuridão. E ela precisava ser a luz que iluminaria o que realmente estava acontecendo. Naquele momento, enquanto o relógio avançava implacável, Dorothy percebeu que havia algo maior em jogo: lealdade. Família e as decisões que definem as pessoas. Se quisesse salvar o que restava, precisava confrontar Tim, expor a verdade e assumir o controle de seu destino. Dorothy caminhava pelo corredor com uma determinação que nunca havia sentido antes. O telefone ainda estava em sua mão. Agora em silêncio, mas o peso da conversa anterior ainda ressoava em sua mente. O rosto de Tim, seu olhar vazio de explicações, a perseguia constantemente. Ela já ouvira mentiras demais. Já encontrara provas demais para continuar ignorando a verdade. A traição que Tim havia construído, escondida atrás de uma fachada de amor e preocupação por seu filho. Agora era impossível de ignorar. Com uma mistura de medo e coragem, Dorothy deixou o telefone sobre a mesa e começou a preparar tudo o que precisaria. O maletim de Tim, os documentos, a faca velha que ela havia encontrado em seu escritório, tudo estava conectado por um fio escuro. Por um plano que foi sendo tecido lentamente ao longo das semanas. Talvez meses. Mas o que mais a perturbava não era o dinheiro. Nem os contratos. Nem mesmo a ameaça que ele havia recebido daqueles homens. O que mais a perturbava era a forma como Tim agira. Como ele manipulava cada situação. Como usava o amor dela para seus próprios fins. Ela sabia o que precisava fazer. Não podia enfrentar Tim sozinha. Precisava de sua mãe, Sally, que sempre fora sua rocha. Seu apoio nos momentos mais sombrios. Na madrugada, depois que Tim saísse novamente para suas reuniões, Dorothy tomou a decisão final: iria ao serralheiro. O velho lugar que Tim mencionara tantas vezes. Onde tudo havia começado. Um lugar isolado, afastado, perfeito para fazer desaparecer qualquer evidência. Mas antes de sair, decidiu falar com Sally, e imediatamente a chamou pelo telefone. Mãe, eu preciso ir ao serralheiro. Preciso que você venha comigo, disse, com a voz trêmula, mas firme. Sally, do outro lado, não hesitou. Vou com você. Dorothy, nada disso faz sentido. Vamos ver o que realmente está acontecendo. Algumas horas depois, mãe e filha estavam no carro, atravessando a floresta que levava ao velho serralheiro. O ar fresco da manhã entrava pelas janelas abertas.
Mas Dorothy não conseguia evitar o nó no estômago. Sabia que sua vida mudaria para sempre depois dessa confrontação. Quando chegaram ao serralheiro, a chuva começou a cair. Uma tempestade que parecia anunciar a gravidade do momento. O lugar estava desolado, exatamente como Tim havia descrito, uma estrutura de ferro enferrujado. Portas velhas e janelas quebradas. A atmosfera era sombria, pesada, e parecia impregnada com o eco de segredos sombrios. Dorothy e Sally caminharam entre os restos do lugar, procurando algum sinal, alguma resposta. De repente, Dorothy parou. Ao longe, viu uma figura se aproximando. Um carro vindo pelo caminho deserto que cercava o serralheiro. O coração de Dorothy bateu mais rápido. Era Tim. É atrás dele. Outro carro que ela não conseguiu identificar. Vamos, mãe, sussurrou Dorothy, sinalizando para Sally a seguir. Elas se agacharam atrás de um monte de madeiras velhas. Observando em silêncio, sem fazer barulho, Tim estacionou seu carro perto da entrada do serralheiro e saiu. Acompanhado por dois homens que Dorothy não reconheceu, mas cuja presença a fez estremecer. Os homens logo começaram a tirar os papéis, claramente relacionados ao que Dorothy havia encontrado no escritório de Tim. Os três trocaram palavras que Dorothy não podia ouvir de seu esconderijo. Mas a atitude de Tim era tensa. O que estava acontecendo ali não era um simples procedimento. Algo muito mais sinistro estava em jogo. O que diabos está acontecendo? Murmurou Sally, observando a cena. Dorothy não tinha uma resposta, mas sentia algo crescente no estômago, algo terrível estava prestes a acontecer. E naquele momento, ela entendeu o que deveria fazer. Não podia mais esperar. Se Tim estava disposto a levar isso até o fim, ela também o faria. A diferença era que, agora, ela estava pronta para enfrentar a verdade. Dorothy e Sally se levantaram de seu esconderijo e avançaram em direção a Tim. Os homens ao lado dele pareciam surpresos ao vê-las. Mas Tim fez apenas um gesto com a mão para que ficassem quietos. Olhou para sua esposa, e algo em seus olhos deixou claro que, embora ele tivesse mentido, havia algo mais em jogo. O que estão fazendo aqui? Perguntou Tim, com voz baixa, quase trêmula. Dorothy o olhou fixamente. Sem medo. Vim falar. Saber o que realmente está acontecendo. Não há mais mentiras. Tim, já sei tudo o que você está fazendo. O rosto de Tim apagou-se. E por um momento, Dorothy achou que ele negaria tudo. Que tentaria desmentir tudo como sempre. Mas, em vez disso, sua expressão mudou, e ela viu uma mistura de arrependimento e medo em seu rosto. Dorothy, por favor. Você não entende o que eu tive que fazer. É por Ryan. Tudo isso, é por ele. Por ele, replicou Dorothy, sua voz quebrada pela incredulidade. Por ele, do que você está falando? Tim, como você pode justificar tudo isso? Como pode justificar me trair por algo que nem tem a ver comigo? Eu confiei minha vida a você. Sally, que estava observando em silêncio, deu um passo à frente. Me diga, Tim, o que você está planejando fazer com tudo isso? Os homens que o acompanhavam pareciam nervosos, trocando olhares desconfortáveis. Mas Tim não aguentou a pressão. De repente, deixou cair a máscara de calma que havia mantido durante todo aquele tempo. Ryan está em problemas. Está endividado com traficantes. Eu não sei o que fazer. Não tenho como pagar. Me ofereceram uma solução. A única que eu tenho. Dorothy se sentiu sobrecarregada pela revelação. Você vai fazer isso, para salvá-lo? Vai arruinar tudo por ele? Não, você não entende. Se eu não fizer isso, vamos perder o Ryan. Vou perder meu filho. Tim exalou um longo suspiro. Como se todo o peso do mundo tivesse caído sobre ele. Eu não sabia o que fazer. Dorothy, o que você espera de mim? Naquele momento, Dorothy entendeu a magnitude do que estava acontecendo. O medo de Tim era real. Mas o que ele fizera não era justificável. Não podia deixar que o medo dele a controlasse. Nem deixar que o amor dele por Ryan destruísse tudo o que ela havia construído. Este não é o caminho. Tim, disse, com a voz trêmula, mas firme. Se você realmente ama o Ryan, temos que encontrar outra forma. Mas isso não é a solução. Tim a olhou, derrotado, mas algo em seu olhar mudou. Já não havia mais mentiras. Apenas a dor de um homem que havia perdido o controle de sua vida, de suas decisões. E naquele momento, Dorothy soube que a traição de Tim não era apenas um ato de desespero, era a culminação de um homem quebrado. Que havia cruzado a linha por amor ao filho, sem perceber o que havia perdido no processo. O ar no velho serralheiro ficou pesado. Como se o próprio tempo estivesse contido. Esperando pela resolução de uma história que já havia cruzado a linha do irreversível. Dorothy, com o coração acelerado e a cabeça cheia de confusão, olhava para Tim, que agora estava diante dela, mais vulnerável do que nunca. Os homens ao seu redor, que até pouco tempo atrás pareciam tão seguros de seu plano, agora olhavam com inquietação para a confrontação que se desenrolava entre ele e sua esposa. Tim não disse nada por um longo momento, mas sua expressão dizia tudo.
Estava derrotado, preso em uma teia que ele mesmo havia tecido com sua desesperança. O ar estava carregado de tensão, mas também de uma espécie de alívio, como se o peso da mentira finalmente estivesse prestes a ser revelado. E embora as consequências estivessem se aproximando rapidamente, pelo menos a verdade sairia à luz. Tim, você realmente achou que isso seria a solução? Perguntou Dorothy, sua voz trêmula, mas com uma firmeza que ela nunca havia sentido antes. Você realmente pensou que me fazer assinar aqueles papéis, que trair nossa vida juntos, seria a única forma de salvar o Ryan? Tim fechou os olhos, como se quisesse que as palavras não saíssem de sua boca. Passou as mãos pelo rosto, tentando encontrar as palavras certas. Eu não sabia o que mais fazer. Dorothy, respondeu, sua voz quebrada. Me vi preso. Eu precisava conseguir esse dinheiro. E pensei que se pudesse pegar o que estava na herança, não só salvaria o Ryan, mas também a mim, a nós. Eu estava perdido, e não sabia como sair. Dorothy deu um passo para trás. A dor em seu peito tão palpável que ela sentiu que o ar estava escapando. Mas no final, a única coisa que você conseguiu foi se perder ainda mais. Não é assim que se resolvem os problemas. Tim, o que mais me dói não é que você tenha mentido, mas que tenha pensado que eu não podia te ajudar. Que eu não poderia ser parte de tudo isso com você. Sally, que havia permanecido em silêncio, observando a cena, deu um passo à frente. Dorothy tem razão. O que você fez não pode ser desfeito de imediato. Mas o que importa agora é que a verdade veio à tona. É hora de parar de fugir. O rosto de Tim se iluminou por um segundo com uma centelha de esperança. Então você me perdoa, você me entende. Não é uma questão de te perdoar. Tim, disse Dorothy com firmeza, mas também com uma vulnerabilidade que só ele poderia entender. É uma questão de reconhecer o que perdemos. O que você fez, e depois decidir se isso é algo com o que realmente podemos seguir em frente. Não dá para fingir que tudo vai voltar ao normal tão facilmente. A resposta de Dorothy colidiu com o peso da realidade. E Tim soube disso instantaneamente. Embora seu instinto fosse se apegar a ela. Gritar por uma chance de consertar tudo. Algo mais importante surgiu em sua mente, a necessidade de ser honesto consigo mesmo, de enfrentar a magnitude de suas ações e suas consequências. Então, o que acontece agora? Perguntou Tim. A desesperança em sua voz ainda não completamente apagada. É o fim. Talvez não seja o fim. Mas é um ponto de virada. Respondeu Dorothy. Talvez possamos reconstruir, mas só se você realmente entender o que fez. O que você arriscou. Não é só o dinheiro ou a herança. É o respeito, a confiança, a família. Tim assentiu lentamente, seu olhar vazio, mas cheio de arrependimento. O silêncio se estendeu entre eles. Enquanto os homens que o acompanhavam pareciam entender que aquele não era o lugar para continuar com o negócio. Lentamente, um deles se adiantou, seu olhar agora cheio de desconfiança. E Tim o olhou com uma mistura de vergonha e culpa. Isso não vai mais acontecer, disse Tim, sua voz firme, embora carregada de uma tristeza profunda. Levem esses papéis. Saiam daqui. O homem de pé ao lado de Tim ficou parado por um momento, antes de fazer um gesto com a mão para o seu companheiro. Os dois homens trocaram um olhar rápido. Então se viraram e saíram, deixando para trás o caos que eles mesmos ajudaram a criar. Assim que desapareceram, a tensão no ar diminuiu ligeiramente. Dorothy olhou para sua mãe, que a observava com uma mistura de apoio e preocupação. E então se voltou para Tim. Acho que agora temos muito o que conversar, disse, mas, pela primeira vez em muito tempo, percebo que não se trata apenas do que você ou eu podemos fazer, mas do que estamos dispostos a reconstruir. Passo a passo. Vamos fazer isso? Perguntou Tim, quase temendo ouvir a resposta. Isso depende de você, respondeu Dorothy, enquanto o sol começava a aparecer por entre as nuvens. A luz da manhã entrava suavemente no acerradeiro, iluminando as sombras da noite que finalmente começavam a dissipar-se. Se você realmente quiser mudar, se estiver disposto a deixar para trás seus medos, a enfrentar seu próprio erro, então, talvez possamos começar de novo. A chuva cessou e, nesse momento, Tim compreendeu que a verdadeira redenção não viria de uma assinatura, nem de um trato com os homens errados, mas da sua própria vontade de enfrentar seus erros e tentar corrigi-los. Sabia que o caminho para a redenção seria longo, mas ao menos agora tinha claro o que deveria fazer. Não apenas por ele, mas por Dorothy, por sua família, por tudo o que havia arriscado. Enquanto o sol começava a aquecer o ar e a chuva evaporava lentamente do chão. Dorothy e Tim caminharam para o carro, juntos, mas com um silêncio mais carregado de significado do que nunca. Não sabiam o que o futuro lhes reservava. Mas naquele momento, o futuro parecia mais possível do que nunca. A jornada para a redenção não seria fácil, mas ao menos estavam prontos para percorrê-la, passo a passo, com a esperança de que, com o tempo, poderiam reconstruir o que um dia foi destruído. É pela primeira vez em muito tempo. Tim acreditava que talvez
só talvez, pudesse haver um futuro para eles depois de tudo. O tempo, que até então parecia ter parado no acerradeiro, começou a se mover novamente. À medida que Dorothy e Tim retornavam à cidade, a sensação de que tudo havia mudado flutuava no ar. O dia, antes sombrio e carregado de tensão, havia sido substituído por um amanhecer cheio de promessas incertas, mas também de uma oportunidade renovada. No entanto, sabiam que o que mais os esperava não era a calma, mas a reconstrução. Afinal, haviam passado por demais para acreditar que as cicatrizes desapareciam da noite para o dia. Nas semanas seguintes, Dorothy dedicou-se a reconstruir sua vida e seu salão de beleza. Como se fosse uma nova etapa. Um novo começo. O velho Southern Magnolia, que havia sido testemunha de tanto amor e tantas traições, agora se tornava o lugar onde as histórias do passado começariam a se desvanecer e as novas seriam escritas lentamente. A ideia de continuar com o salão em sua nova forma não representava apenas uma oportunidade econômica, mas também uma forma de curar, de dar um propósito renovado à sua vida. Por sua vez, Tim, que ainda lutava com as consequências de suas ações, começou a fazer terapia para tentar entender os motivos que o levaram a tomar decisões tão equivocadas. Sabia que não podia simplesmente pedir perdão e esperar que tudo voltasse ao normal, seu processo de redenção seria longo e cheio de obstáculos. A dor, a culpa e o arrependimento eram companheiros constantes. Mas também o era a determinação de mudar, de ser um homem diferente. Alguém que pudesse reconquistar a confiança de Dorothy, de sua família e, sobretudo, a sua própria. No seu tempo livre, Tim passou a ajudar os outros de uma maneira que nunca antes tinha considerado. Ele se juntou a uma organização local que ajudava pessoas que, como ele, haviam se perdido no caminho da desesperança, que cometeram erros e agora procuravam uma forma de sair dessa escuridão. Lá, começou a ver o mundo sob uma nova perspectiva. Não podia desfazer o que fizera, mas podia aprender com isso e usar essas lições para melhorar. Uma tarde, enquanto Dorothy arrumava seu salão, um cliente entrou pela porta. Não era qualquer cliente, era Linda, a ex-esposa de Tim, que estava ausente desde o caos que precedeu sua separação. Linda se aproximou de Dorothy com uma expressão séria no rosto. Mas havia algo em sua postura que indicava que ela não estava ali apenas para falar de negócios. Posso falar com você um momento? Perguntou Linda, com um sorriso ligeiramente nervoso. Dorothy assentiu e as duas se sentaram em um canto tranquilo do salão. A conversa começou com pequenas formalidades. Mas logo Linda foi direta. O que quero dizer, Dorothy, Ryan está fazendo grandes progressos. Ele está tentando mudar, está recebendo ajuda. E eu, quero que saiba que aprecio tudo o que você fez. Vi como lidou com as coisas com o Tim. Não foi fácil, e sei que não é fácil seguir em frente depois de tudo o que aconteceu. Mas o que estou dizendo é que, talvez, haja algo de esperança. Para todos nós. Dorothy a olhou, surpresa com a sinceridade de Linda. Durante todo esse tempo, temia que Linda viesse exigir mais. Que tornasse mais difícil o processo de recuperação com Tim e seu filho. Mas o que Linda lhe ofereceu foi algo completamente diferente: compreensão. Apoio e, acima de tudo, a possibilidade de que talvez, só talvez, houvesse espaço para a reconciliação. Não sei se podemos esquecer tudo o que aconteceu. Linda, respondeu Dorothy com um sorriso triste. Mas talvez possamos aprender a conviver com isso. Talvez possamos construir uma nova relação. Mais forte, mais real. Linda assentiu, compreendendo. Não estou pedindo para você esquecer. Só que, talvez, nem tudo esteja perdido. Todos cometemos erros. O que importa é o que fazemos depois. O encontro com Linda deixou Dorothy pensativa. Não apenas porque a conversa tinha sido muito mais profunda e significativa do que ela esperava, mas porque a fez perceber que a redenção não dependia apenas de Tim ou dela mesma. Era um processo que envolvia todos os que, de alguma forma, haviam se visto presos pelas decisões dos outros. Ryan, Linda, Tim, ela mesma, todos estavam imersos na mesma história. E agora cabia a eles decidir se queriam continuar fazendo parte dela ou deixá-la para trás. Ao longo dos meses seguintes, o salão de beleza se tornou um lugar não apenas para estética e cuidados pessoais, mas também para compartilhar histórias, lutas e conquistas. Dorothy se dedicou com paixão a fazer crescer seu negócio, trabalhando lado a lado com a Sra. Dupre, que agora confiava completamente nela para comandar a empresa. A comunidade local começou a notar as mudanças em Dorothy, em sua presença mais segura e decidida. Os velhos rumores sobre seu casamento com Tim desapareceram pouco a pouco. E as pessoas começaram a vê-la como uma mulher que havia superado a adversidade. Alguém que, apesar de tudo, estava disposta a seguir em frente. Tim, por sua vez, começou a fazer tudo o que podia para reconstruir sua vida desde os alicerces. Assumiu mais responsabilidades no trabalho e, aos poucos, seu relacionamento com Ryan começou a melhorar. Embora ainda houvesse muita desconfiança, especialmente por parte de seu filho,
Tim sabia que o caminho para a reconciliação seria longo. Mas agora ele não se importava com a rapidez com que chegaria lá. O que importava era a honestidade. A paciência e o esforço genuíno para ser um melhor pai. Um homem melhor. Um dia, depois de muito tempo, Dorothy recebeu uma carta de Ryan. Nela, ele agradecia por tudo o que ela fizera. Por não ter desistido dele nem de Tim. Dizia que, embora as coisas ainda não estivessem perfeitas, sentia que havia um caminho para todos. Que havia esperança nas relações quebradas. E que talvez, um dia, pudessem reconstruir o que se perdeu. A carta a comoveu profundamente. Não apenas porque Ryan a agradecia, mas porque, nessas palavras, ela viu o reflexo de tudo o que fizera para manter a fé. Para não desistir. Para dar à sua família uma chance de se curar. Talvez estejamos no caminho certo. Pensou Dorothy, olhando o horizonte pela janela enquanto o sol começava a se pôr. Talvez a vida realmente nos dê segundas chances. E talvez, só talvez, estejamos prestes a aprender a viver de novo. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, Dorothy estava disposta a caminhar em direção a ele com a esperança de que, embora não pudesse apagar a dor do passado, tinha a capacidade de construir um futuro diferente. Um futuro onde o amor, o perdão e a redenção fossem possíveis. Passo a passo,